Noite! Estamos começando mais um hashtag Papo Reto e o convidado de hoje é Harley. Harley! Vamos esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, vou mandando aqui pro pessoal. Gente, como é que vocês estão? Falem comigo. Tô um pouquinho nervoso. Falem comigo. Como vocês estão? Oi, Nath. Oi, Thalia. Ai, gente. Só esperando o Harley chegar e a gente já começa. Oi, bicha poética, meu amor. Ai. Harley chegou. Vou chamar o Harley. Ai, meu Deus. Tô bem, Thalia. Oi! Oi. Meu Tudo Deus. bom? Oi, Eu tô um gente! pouquinho Deixa eu ver quem tá aqui. nervoso, Bicho mas eu tô poética, Thalia. bem. Beijo, Thalia. Oi, Léo, como você tá? Tudo bem? Eu tô um pouquinho nervoso, mas eu tô bem. Ei, isso é Vai dar nervosismo. certo. Não, ó, gente, ai, tá. Eu disse pra mim mesmo que eu só ia fazer isso no final, mas eu não vou conseguir. É, muito obrigado por ter topado estar aqui. Eu te admiro muito, muito mesmo. E. Ai, gente, é muito Ah, difícil. É, eu sou muito fã. É, eu não sei se a gente já se viu em oh, alguns rolês, mas ei, eu sou uma pessoa. Calma, eu disse que eu só ia fazer isso no final, mas eu não consegui. É, a gente já se oh, viu em alguns rolês e eu não falei com você porque eu sou uma pessoa muito tímida. Então, assim, tô sendo muito importante ter você aqui hoje. Então, muito oh. obrigado por ter topado participar, tá bom? Imagina, olha, não vou mentir que eu acho que esse convite até demorou, tá? Porque eu via os papos reto, eu tava assim, cara, quando será que vai chegar a minha vez? Quando vai ser meu dia? Finalmente chegou, estamos aqui hoje. Ai, Você me muito obrigado pelo desculpa. carinho. Ótimo também que no próximo rolê a gente já se fala, já conversa também, já tem até mais assunto. Então, Sim. isso, sabe? Tipo, com o tempo a gente vai criando esses vínculos e sem vergonha nenhuma, viu? Você já me viu, já sabe como que eu sou. Não, Tá suave. não, vergonha nenhuma, mas agora que eu já comecei, agora eu só vou engatar. É, Mas antes de começar, eu vou explicar pro pessoal que tá chegando aqui o que que é o hashtag Papo Reto. E aí a gente já vai, beleza? tá bom. Gente, boa noite. Eu sou o Léo Aguiar. Esse aqui é o hashtag Papo Reto. Um programa inspirado no quadro da Bicha Poética, que está aqui na live, inclusive, uma poeta do Ceará, que o quadro dela se chamava Bicha Chama. E aí eu resolvi criar o Papo Reto para convidar artistas e produtores culturais que vêm movimentando a cena cultural na quebrada. E convidada de hoje é Harley. É Olá, isso, gente. gente. Vamos começar então, meu bem. Vou pedir para Bom, você começar se apresentando. então Quem é vamos lá. Harley? Olá, gente. Eu sou Harley, sou aqui do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Comecei fazendo meu bom R&B, né? Na verdade, começar mesmo, eu comecei atuando lá em 2014, num programa chamado Fábrica de Cultura, que tem várias periferias aqui de São Paulo. Eu estudei na edição aqui do Capão Redondo, mas tem São Luís, Brasilândia, Vila Nova Cachoeirinha. Tem um monte, tem várias fábricas espalhadas na periferia, né? São projetos que foram criados justamente para levar cultura para essas áreas que tinham muita violência, né? Eram áreas de extrema vulnerabilidade. E aí trouxeram, né, as fábricas e aqui no Capão realmente estava muito necessitado, tanto que eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu vi que abriram, né, as vagas e que estava rolando uma fábrica, um prédio enorme de 7 andares só de artes, né? Então eu comecei
lá atuando, né? Eu fiz o curso de projeto espetáculo. Fiquei 2 anos nesse curso de projeto espetáculo. Em 2016, quando eu saí de lá, eu já fui para música, depois de muita insegurança, depois de muita coisa trabalhada no teatro ali, né? Porque eu não conseguia mal cantar em público, assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu tinha até durante todos os ensaios que a gente teve do teatro, tanto 2014, 2015, eu não conseguia cantar em público, assim, sabe, para as pessoas. Então foi um trabalho ali, uma coisa que foi desenvolvendo com o tempo. Tive a ajuda de várias pessoas, né? Eu fiz parte de um coletivo chamado Somos Sul, lá em 2016, onde a gente desenvolveu, né, várias coisas, aprendi muitas coisas. É, Daí depois, em 2018, veio o Quebrada Queer, né, que é o coletivo de rap, onde a gente fala sobre a permanência de pessoas LGBTQs dentro do rap, né, e como é importante essas pessoas aparecerem, né. O Quebrada, ele nunca foi só sobre os 6 corpos que ocupam o Quebrada Queer, né, mas foi sobre o coletivo que precisa estar agindo e fazendo rap, fazendo música. Então a gente veio trazendo todo esse debate, né, aí para o mainstream, para as pessoas entenderem a necessidade de ter pessoas como nós dentro de todos os lugares possíveis, inclusive do rap, né. Eu sou do R&B, mas como o Quebrada Queer, ele é mais, acho que tem mais rappers do que R&Bers, cantores de R&B. Aí a gente acaba levando nossa mensagem para todos esses campos assim do hip hop mesmo, assim. A gente não tem tanta barreira hoje em dia, né? Mas a gente tá aí criando música, fazendo várias coisas. Também tem o meu projeto solo, né? Lancei recentemente o Super Machine, lá em março, que é um EP com 3 faixazinhas, né? Eu tô muito feliz, assim, com tudo que tá rolando, assim, agora, nesse pós-lançamento do Super Machine, né? E é isso, estamos vivendo, vendo o que aparece, o que acontece, né? Ser artista independente no Brasil é uma grande surpresa sempre, então tô aí aberto para as surpresas que chegam. É sobre isso. Meu bem, eu queria. Você deu um resumo gigantesco do que a gente vai fazer aqui hoje. E aí eu vou indo me aprofundando, vou fazer umas perguntas aqui para a gente ir se aprofundando mais nos temas. E eu queria começar falando sobre o teatro. Você fez o projeto espetáculo. Inclusive, quando eu chamei a Loyal aqui pro projeto, pro Papo Reto, ela falou que você começou junto com você lá em 2014, 2015, e aí eu descobri que eu quase entrei na turma de vocês, porque quando eu parei de fazer teatro, foi nesse tempo assim, e aí eu não achava lugar, não conhecia a fábrica, eu conheci a fábrica só em 2017, então assim, quase que a gente começou junto, assim. E aí Olha, eu queria que você falasse dois. um pouco, quase, foi por pouco. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto espetáculo. Você falou que participou 3 anos, e aí teve a peça Eu Cavalo e E elogiar o rato. Elogio ao Rato. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre, explicasse um pouquinho mais sobre o projeto espetáculo, que é muito mais do que você só ir lá e atuar a peça, é porque são vocês, são os aprendizes que montam o espetáculo. Como é que foi essa experiência toda? O projeto espetáculo, ele me trouxe muito enriquecimento, assim, sabe, cultural, de diversas maneiras possíveis, assim, coisas que eu tinha questões, até da timidez, né, que colocam em cima de corpos LGBTs desde que a gente é criança, né, mas a gente acaba descobrindo que não é timidez, né, então esses processos acabaram rolando muito lá, porque eu percebi que o projeto espetáculo, ele existia justamente para que todas as pessoas que estavam ali juntas pudessem criar essa peça de teatro, né? Na verdade, eu lembro que no começo do projeto espetáculo, o foco não era nem uma peça de teatro, né? Era mais ou menos criar um espetáculo, independente do lugar que ele iria ali, né? Tinham os estímulos, tinham as pautas, né? Que todos os anos a fábrica trazia uma pauta em específico para a gente retratar nas peças. E a gente tinha que trabalhar as peças em cima desse assunto. Todas as fábricas que eram da mesma empresa, né, faziam esse mesmo esquema. Porém, era legal ver como cada lugar ia para um resultado, sabe? As peças, elas acabavam nenhuma parecendo com nenhuma. A gente acabava criando tudo muito do zero, porque a peça era muito mais sobre as pessoas que estavam fazendo do que as pessoas que estavam ali dirigindo, fazendo a dramaturgia, a produção, né? Então, foi um processo de muita parceria, né? Muito aprendizado. A gente aprendeu muita coisa, né?
Em 2014, quando a gente fez o projeto espetáculo para mim, no Eu Cavalo, quando eu entrei, foi o primeiro ano de projeto espetáculo da fábrica, assim. Era um curso inédito. E a gente não sabia muito sobre o que era aquele curso, né? Tipo, para onde a gente vai, o que, que vai ser, o que, que vai sair daqui. Mas a gente começou a trabalhar, né, vários exercícios. Então exige um físico legal também, eles trabalham muito isso, eles vão até o limite da pessoa também, eles não deixam ultrapassar, eles são super atenciosos, assim, os diretores são impecáveis, tanto dessas últimas peças que tiveram, quanto da minha época, amo muito todas as formações, assim, acompanhei várias peças, assim. Eu gosto muito de assistir o Projeto Espetáculo até hoje, inclusive, porque é muito foda as críticas que são feitas dentro da peça, né? Sim. É uma peça criada aqui na Quebrada, né? Feita disso, feita dos jovens que moram aqui, então a gente acaba transpassando muito disso, assim, sabe? Então, o Elogio ao Rato... Não, não, primeiro o Eu Cavalo, né? Falando do Eu Cavalo. A gente falava muito sobre essa questão da ponte para lá, né? Da ponte para cá, como o Mano Brown diz, né? Que a gente usou essa analogia do Racionais, que falava sobre o Capão, só que do lado contrário, né? Da João Dias para lá, né? O que é essa realidade das pessoas que moram nesse lugar de São Paulo e o que é a realidade da gente, né? Que morava aqui da ponte para cá. E o quanto era diferente a gente ver os costumes, as roupas, até o jeito de falar, a cultura, era tudo muito diferente. A gente queria muito trazer esse debate, assim, sabe? Aonde essas diferenças acabam fazendo com que a gente que mora aqui do lado de cada ponte acabe tendo muito menos acesso, muito menos privilégio, muito menos tudo, né? Então, a gente questionava isso na peça. Tinha o Mando, que era aquele ser místico que ficava ali em cima, ordenando as pessoas a fazer o que elas tinham que fazer, hoje em dia eu interpreto muito como esse sistema capitalista, né? Era o Mando que ordenava as pessoas a seguirem para poder conseguir mais dinheiro e fazer a engrenagem rodar, né? E era uma peça que eu amava muito fazer, né? Eu acho que uma coisa que a gente explorou aqui no Capão também, porque não tinha um teatro, né? A nossa fábrica não tem um teatro em si, ela tem a múltiplo uso. A gente explorou fazer um teatro que fosse informal, fosse fora do palco, né? Que não exigisse essa quarta parede que fica a coxia, né? O fundo da peça e o público. A gente colocou o público dentro da cena, né? Então eram duas plateias construídas dentro da sala. Foi muito lindo de fazer. Tem um teaser também no YouTube, tem um documentário sobre a produção da peça também, tudo lá na Fábrica de Cultura. E no ano seguinte, a gente fez o Elogio ao Rato. O Elogio ao Rato também foi uma peça muito desafiadora, uma peça que colocava o grupo ainda mais em coletivo, né? Que a gente tinha as falas em coro, que todo mundo tinha que falar junto. Era muito foda criar isso, assim, né? Onde a gente questionava mais ainda essa engrenagem. Eu acho que a gente saiu desse lance da ponte para lá e entrou mais fundo dentro dessa engrenagem que comanda, né? A gente tinha as profissões, cada profissão fazia parte dessa engrenagem e se alguma delas se quebrasse, a engrenagem falhava totalmente, né? Que é o que acontece, na verdade. A gente está muito conectado, assim, né? E a gente acaba vendo que algumas profissões acabam tendo muito mais destaque do que as outras, e aí muita gente acaba se frustrando com carreira, né? Quando não deveria ser assim, de fato. Então, no fundo, todos nós somos ratos, todos nós viemos do mesmo lugar, todos nós somos seres humanos que precisam das nossas necessidades, né? Então, a peça colocava em pauta esse lugar de, tipo, todos nós somos ratos diante desse sistema. Então a gente não precisa se dar totalmente a ele, né? Acho que é muito mais vantajoso a gente aprender a jogar o jogo ali, né? Sem deixar que isso Sim. consuma a nossa cabeça. E, e seguindo, assim, sabe? Então eu fiz essas duas peças, né? E depois dessa teve outras peças incríveis, assim. Teve Capão Palace, teve uma outra também. Tantos dias. Tantos dias. Nossa, essa peça. O que eu chorei assistindo essa peça. Gente. Linda demais, linda demais. O Projeto Espetáculo está sempre produzindo materiais lindos, assim. Esse ano também rolou online, né? Teve uma versão online do Projeto Espetáculo por conta da pandemia, que ficou incrível também. Então, gente, procurem Projeto Espetáculo. Se vocês forem de São Paulo também, procurem saber aí também as idades, né?
é um curso que me ajudou muito com muitas questões, assim, não só atuar, né, mas em questão de reconhecimento, de tirar todo esse peso da timidez de cima de mim, sabe? O projeto de espetáculo me ajudou muito, muito, muito. É isso, né? Trazendo um pouquinho pro que a gente vive hoje, disso que você trouxe, principalmente teologia ao rato, eu me lembro muito da greve que teve dos caminhoneiros, que o Brasil parou, né? É muito sobre isso, da gente estar sempre interligado e um movimento o outro, né? Eu Sim, consigo, me vem muito isso na cabeça, assim. sim, nossa, e tem uns fatos, assim, dessa peça que deixavam a gente muito intrigado, assim, sabe, durante a produção. Inclusive, quando a gente fazia a peça. Eu acho que quem assistiu teve um impacto muito grande, porque, assim, eu fui açougueira na peça, né? Eu estava fazendo o papel ali do açougue, e não existia nenhum material de direção de arte que parecesse carne, né? Então, a gente usava carne de verdade. A carne era os restos que o açougue não usa para vender. Então, a gente trabalhava com partes de animais assim que eram bizarras. A gente tinha coração de boi, tinha. Ai, gente, era cada coisa assim que a gente nem conseguia trabalhar muito bem assim com a carne. A gente sempre fazia assim, tinham 5 açougueiros. Cada peça era um açougueiro que ia arrumar a carne. Nunca era a mesma pessoa, sabe? Porque ninguém queria fazer, mas todo mundo tinha que fazer ali. Na cena a gente se jogava, rasgava tudo. Mas era realmente muito ruim, assim, pra ver. Tanto que depois disso eu virei vegetariano, né? Durante 1 ano e meio, fiquei assim, sem comer carne, por causa do trauma dessa peça. Mas foi muito foda, assim, a crítica que tinha por trás, sabe? De mostrar como cada profissão ali acaba fazendo parte de uma engrenagem que é muito maior do que a gente, né? Que tá aqui há muito tempo, muito antes da gente chegar aqui. Só que a gente precisa aprender a jogar esse jogo pra mudar ele, né? Então, desde 2015 a gente já estava meio que vendo como fazia isso, né? E eu costumo pensar assim que a fábrica foi o meu berço militante, assim, sabe? Foi o lugar onde eu tive acesso a essas pautas, né? Então, dali que eu comecei a entender melhor e procurar mais e mais e mais. E aí, hoje em dia, nossa, muito, muito melhor, né? Eu acho que o lance da fábrica também que me ajudou muito durante todo esse tempo é que ele trouxe para perto, aqui para minha quebrada, muito próximo da minha casa, pessoas que vivem várias realidades. E eu pude trocar conversa com várias pessoas, sabe? Aprender muita coisa. Então, acho que essa foi a melhor coisa, assim, sabe? Tipo, essas conexões que a gente teve durante todos esses anos, que muitas permanecem até hoje em dia, inclusive. Algumas estão até aqui na live, né? O Yurita, que também fez projeto de espetáculo com a gente. Tava aqui assistindo, comentou. E o Então, precisa vir aqui, é muito inclusive. enriquecedor. Desculpa, Sim. cortei. Olha só. Não, eu tava só olhando aqui os comentários. Ah, Mas eu queria. realmente é isso. Pode falar, pode falar. Não, era isso mesmo. Ah, tá. Tava Você perdido. também trouxe, uma coisa muito importante, que é falar como esse projeto de espetáculo fez você se entender e se olhar, né? E aí eu tava vendo uma matéria que você fez pro Música de Periferia, e lá você fala a seguinte coisa: no projeto espetáculo foi quando eu comecei a me libertar de várias coisas. Eu comecei a ver que eu não tinha nada de errado em dizer quem eu era. E aí é muito disso, né? Mostrar como a arte liberta e como a arte transforma, né? E isso fica muito visível em você, né? Principalmente nas coisas que você fala, nas coisas que você traz, no que você trouxe aqui hoje, inclusive. Ah, obrigado. Foi bonitinho, cara. Não sei como reagir assim, Cara. gente. E aí, mais uma coisinha que eu queria perguntar para você, ainda pensando no rolê do projeto espetáculo, como que é a sua relação com o teatro hoje? Lá no Periferia, no Música de Periferia, você também falou que tem vontade de voltar a atuar. Isso pode acontecer? Como pode acontecer? Meu, eu tô muito, 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 muito doida pra voltar a atuar. Assim, é uma coisa que eu quero muito fazer, muito mesmo. Inclusive, eu tô até pensando aqui, eu tô com alguns planos de como encaixar isso, talvez até em música, né? Misturar essa linguagem da música com clipe e atuações, né? A gente já vê muito isso acontecendo, mas é uma coisa que eu nunca me joguei em fazer, assim, sabe? Aí eu comecei a colocar isso como uma opção. É bem possível que aconteça em breve. A gente ainda não está sabendo como que vai ser, né? Estamos conversando aqui, eu e a minha equipe, como vai ser as novas coisas.
Mas eu quero muito voltar a atuar, assim, é uma vontade que eu tenho desde que eu comecei a cantar, assim, né? Porque eu comecei a cantar e eu parei totalmente de atuar e dei esse hiato, assim, sabe? E eu sinto muita falta de criar também peças teatrais, criar materiais de audiovisual que sejam pensados, escritos detalhe por detalhe ali. Eu sinto muita falta disso. Então, é uma coisa que eu quero muito voltar, assim. Não sei se pode ser no futuro com um filme também. Já pensou, gente? Um filme? Eu ia amar. Eu ia amar que tô num filme, né? Chama. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Vou começar a incluir isso no meu trabalho, de algumas formas, assim, porque eu sinto muita falta de verdade, mas confirmado, assim, ainda não temos nada assim na mira. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Rumores, gente, rumores, rumores. Vamos- Vem aí. Você fala muito disso, né? De como o teatro te ajuda e te ajudou. E aí eu queria que você trouxesse pra gente como ele te ajuda até hoje, assim. Eu sei que teatro ajuda muito na presença de palco, mas para além disso, como que o teatro te ajudou na sua carreira? Aham. Meu, o teatro, eu lembro que lá foi a primeira vez que eu tive acesso, assim, a um grupo com várias pessoas com que eu me identificasse, sabe? Eu sei que não é uma coisa exclusiva, assim, mas na escola, especificamente, não é uma realidade muito legal para jovens que são LGBTs, né? Então, assim, eu tinha minhas amigas da escola, assim, inclusive a Débora, que é minha amiga até hoje também, que foi pro projeto de espetáculo junto comigo. A gente foi junta, né? A gente era da escola, falou, vamos começar? Vamos. E a gente começou a fazer juntas já por causa disso. E lá eu pude abrir um pouco mais a minha fala, sabe? Eu pude me sentir mais seguro em falar as coisas que eu tinha para falar. Eu acho que eu tinha uma segurança melhor para compartilhar dores também, né, daquela época, assim. Por mais caladinha assim que eu fosse, eu não conseguia falar nada no começo, assim. Eu lembro dos primeiros dias, quando eu era muito, muito, muito retraído, assim, tipo, ficava só no meu canto, não falava nada. Porque eu acho que como a gente estava ali num processo criativo conjunto, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de simplesmente fazer as coisas de qualquer jeito, sabe? Então, quando eu vi que eu estava ali, eu topei estar ali, eu tinha que fazer alguma coisa, mesmo que eu tinha aquela vergonha, assim, sabe? Eu tinha uma coisa muito grande, assim, que me deixava no cantinho da sala, falando assim, não quero fazer nada. Mas com o tempo, né, os diretores também foram uns amores, eles começaram a conversar mais com a gente, começou a abrir mais diálogo, e aí eu fui me sentindo cada vez mais confortável. Eu lembro que a fábrica tem um método também de criar as peças que não é direto, né? Então tem os passadões que são feitos durante o meio do ano, onde você vai tendo esse primeiro contato com o público, né? Então eu não tinha. Tipo, eu não conseguia, por exemplo, apresentar seminário de escola, sabe? Os seminários, para mim, eram um terror, porque ir lá na frente, começar a falar, assim, não era para mim. Com o teatro, eu comecei a desenvolver isso, e eu lembro que em 2015, que foi o último ano, foi o ano que eu dominei os seminários. Eu falei assim, é seminário? Então eu vou fazer. Porque eu acho que uma coisa que me tirou esse peso foi estar ali dentro, criando e me soltando, sabe? Eu acho que quanto mais eu ia entendendo que o meu lugar era ali dentro daquele campo artístico, né? Que eu meio que nasci para fazer arte, assim, eu sinto isso. é, Foi quando eu comecei a me sentir mais seguro, assim, para fazer minhas outras coisas também, né? Então, eu comecei a me soltar mais, comecei a rir mais, comecei a zoar mais, comecei a fazer cada vez mais coisas, assim, sabe? Eu acho que foi um processo lento, que durou alguns bons meses, assim. Eu lembro que no primeiro passadão do projeto espetáculo eu ainda estava muito travado, assim. Mas até o final do ano as coisas foram acontecendo, fui tendo mais conexão ainda com as pessoas que também estavam fazendo o projeto espetáculo. Então, no final do ano, eu lembro que já foi diretão, assim, já estava tranquila, já estava meio que treinada para aguentar a pressão de estar na frente do público, né? Porque esses dias, inclusive, recentemente estava tendo até uma conversa sobre voz, né, com isso também. Isso é uma coisa que o teatro me ajudou muito, né? A tirar minha voz, a projetar minha voz para fora, né? A minha voz era muito retraída para dentro. Eu sempre cantava muito para dentro, já que eu não tinha essa coragem de cantar em público, né? Então, o teatro ele fez com que eu me ajudasse
a tirar a minha voz desse campo assim fechado e expandisse ela para fora, né? Então, eu não conseguia cantar, eu não conseguia fazer nada assim, que eu já ficava travada. E aí, eu lembro que lá pro final do ano foi quando eu comecei a soltar umas palhinhas assim no teatro. E esse papo que eu tive recentemente sobre voz era sobre a coragem de cantar, né? Sobre as pessoas que ainda têm muito medo de fazer isso em público, que tem muito receio de desafinar e essas coisas, né? E aí, eu tava pensando assim, que, por exemplo, tem muita gente que vê a minha voz hoje em dia e fala, nossa, mas ela é tão cantora, né? Mas eu ainda tenho dificuldade até hoje, por exemplo, para colocar minha voz para fora por conta disso, assim. É uma coisa que eu tenho que sempre ir projetando e fazendo os exercícios, porque eu não tive, tipo, o estímulo para cantar, sabe? Tipo, um incentivo para começar a fazer isso e levar isso como uma carreira. Nossa, que voz linda, sabe? Tanto não tive que eu me retraí ali, né? Tipo, acho que nem eu achava muito isso, assim. Quando eu era muito pequena, assim. Eu sempre performei muito, desde muito pequena, assim. Performei por Calypso, RBD. Tudo que era muito coreografado, assim, eu performava quando eu era pequena, né? Já. Só que colocar isso no autoral, né? Trazer isso para uma coisa assim, vou escrever e cantar, era um desafio tremendo, gigante para mim, assim, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu peguei no microfone para cantar também, me tremi completamente. E eu sinto que o teatro fez com que eu tivesse coragem para subir nesse palco, subir nesses palcos. Todas as vezes que eu subo no palco ali, falo, meu, é isso, calma, vamos, né? Então, até hoje, assim, todo palco que eu subo, eu sinto aquela mesma adrenalina de sempre, assim. É uma coisa que eu sempre tive, assim, esse medinho, mas acho que o teatro ele fez com que esse medo ficasse menor, a ponto de eu ir, mesmo se eu não me importo, assim, sabe? Tipo, mesmo se rolar alguma coisa, assim, eu vou tranquila, faço show sempre, nunca fico ali me retraindo com medo mais. Acho que esse medo já passou da fase dele, já ficou lá na adolescência, muito tempo atrás. Às vezes, quando ele vem, eu deixo ele abaixo da vontade de fazer também, vou lá, faço também. Acho que o teatro me trouxe essa vontade de fazer as coisas sem pensar no meu medo, sem pensar na minha insegurança, sabe? E dali só foi até hoje. É isso. Eu fico pensando que, assim, você trouxe, você falou uma coisa que eu acho que pode, bom, pelo menos para mim, no meu processo de me entender enquanto artista, faz muito sentido isso e acho que deve fazer para você que é. E isso nunca foi apresentado pra gente. Essa possibilidade nunca foi apresentada pra gente. A possibilidade de ser artista nunca nos foi apresentada. Então, pensando nisso, assim, eu queria saber como é que foi para você o processo de se entender enquanto artista, enquanto cantor, enquanto ator, enquanto compositor. Porque, assim, e isso me pega até hoje, assim, né? Eu sinto às vezes que o que eu faço não é bom o suficiente. Essa ideia me vem ainda, e aí é essa constância, né, de tentar deixar isso de lado. Como é que foi para você esse processo? Meu processo, eu lembro que a insegurança era uma coisa que me pegava muito forte, assim, desde que eu comecei a escrever. Assim, na verdade, muito recentemente que eu parei de ter insegurança para escrever, assim, porque agora eu tô indo mais focada no estúdio, na hora da música, assim, eu tô gostando de escrever ali na hora, isso veio muito do Super Machine pra cá. Mas antigamente, eu lembro que meu processo criativo, ele vinha como hobby mesmo, sabe? Eu sentia que era um hobby e, nossa, diante de tantas escolhas de profissões que a gente tinha, porque aquilo era uma profissão, né? Psicologia, é, sei lá, bombeira, polícia, enfim, várias outras profissões. Aquilo era profissão, né? Então, toda vez que eu pegava, assim, eu sempre gostei muito de desenhar, por exemplo, quando eu era muito pequeno, eu desenhava muito. Eu gostava de performar, eu gostava de atuar, mas nunca pra mim era na perspectiva de profissão. Era muito assim, estou fazendo por hobby, porque minhas profissões claramente não podem ser essas, né? Eu lembro que na época do ensino médio eu queria muito jornalismo, né? Nunca pensei assim na arte, porque não foi me dada essa opção. Então eu falei, ok. Quando eu entrei no projeto espetáculo, que eu vi os meus diretores, eu vi os dramaturgos, eu vi todas as outras pessoas que estavam trabalhando com arte nos outros setores, nas outras linguagens, né, no circo, nas músicas, sempre tinham pessoas ali que estavam cuidando dessas artes. E eu percebi, então sim.
tem sim a oportunidade aqui de ser uma profissão. Dá sim. Aí, nisso, né, eu comecei a fazer o teatro e eu sinto que lá no teatro foi onde eu tive o maior estímulo possível para que eu fosse artista, né? Para que eu seguisse essa carreira de artista, né? Eu conversava muito com todo mundo lá e com meus diretores também, com todas as pessoas que acompanharam esse processo. E eu gostava muito dessa troca, sabe? De entender mais ou menos como que funcionava esse lado de ser artista por profissão, né? A gente sabe que não é fácil, né? Ainda mais quando a gente é independente, né? Eu sou independente até hoje. Não é fácil, não é uma carreira simples de você seguir, né? Mas ali no teatro pra frente, eu comecei a entender que dava pra fazer. Ok, mas como iniciar, né? Aí eu lembro que teve aquela fase do DRT, da documentação, que a gente precisava muito da documentação que comprovasse que a gente era artista para conseguir trabalhar. Logo depois, alguns lugares, algumas instituições começaram a derrubar essa obrigação de ter o documento, o que ajudou muito os artistas independentes a conseguirem, né, mais trabalho. Eu lembro que o SESC também exigia um documento e aí depois eles começaram a tirar esse documento, porque, na verdade, artista não tem como você limitar um documento, né? Então é muito bom saber que isso acontece. E aí, depois disso, foi quando eu comecei esse processo da escrita, né? Eu tava passando por pencas, coisas. Eu sempre levei muito a minha arte pro meu lado emocional, né? Então, quando a gente tá ali na adolescência, a primeira decepção amorosa, assim, né? Sempre veio muita inspiração para que eu conseguisse escrever diante dessas vivências que eu tive, assim, sabe? Eu nunca fui uma pessoa, nossa, super atraente da escola, inclusive eu era super rejeitado, então eu sempre fui a pessoa que se apaixonava ali e ficava, tipo, no canto, não vou falar nada, ou então que falava, não, não quero, sabe? Tipo, eu sempre fui descartável naquela época, né? Então, por exemplo, quando eu trouxe meu primeiro EP, o Unlovers, eu queria falar sobre esse lado do unlovers, né? Do contrário de você ser amante, de você ser amado, né? Então eu queria muito trazer essa pauta. Eu não sabia que ia ser isso até que eu comecei a escrever muita coisa, assim. Inclusive, muitas das coisas que eu escrevi não foram feitas para ser música, né? Eu escrevi muita poesia na época. Eu tenho até umas agora guardadas aqui, que eu nunca nem soltei daquela época, porque eu gosto muito de deixar guardado para que eu use isso algum dia, eu quero muito usar. Mas tá guardadinha, assim. Eu comecei fazendo como poesia, e aí depois veio a possibilidade de transformar em música, né? E como fazer isso, né? Como assim, né? A música sempre foi uma coisa que me chamou muito. Eu sempre gostei muito de música desde muito pequena, assim. Então eu me joguei, assim, me joguei. E aí, depois de um tempo, absorvendo essas coisas, entendendo mais ou menos como que funcionava o processo criativo, que meu processo criativo naquela época era super lentinho, assim, muito suave, muito lento. Veio, né, depois do Quebrada Queer. Eu acho que quando veio o Quebrada Queer foi quando eu tive um choque muito grande de realidade, de entender que, tipo assim, ok, estou trabalhando com isso. Tipo, é a minha profissão. E aí, eram muitas coisas que eu não sabia, e aí eu descobri lá. Era muita coisa que eu achava que era de um jeito e era de outro. Era uma grande confusão, né? Trabalhar com arte é muito mais extenso do que a gente imagina, né? Então, aquilo foi em 2018 e de lá pra cá eu entendi que sim, é minha profissão, né? Ela não se limita somente a cantar, né, a música, inclusive antes fosse, né? A gente tem vários processos por trás antes da música chegar no estúdio e gravar, né? Mas acho que hoje em dia os processos criativos têm sido mais tranquilos, né? Diante dessa demanda da profissão, acho que tá rolando suave, tranquilo. Eu tento não pensar muito em tantas coisas que eu tenho para fazer para poder conseguir organizar isso na minha cabeça, né? Criar uma agendinha bonitinha, falar, tenho que fazer isso, 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 isso. Porque senão a gente acaba pensando em muita coisa e não consegue fazer nada. Eu sou esse tipo de pessoa, que se eu pensar muito nas coisas, eu não consigo fazer, eu travo, fico, sabe? Então, não, falei, vou levar isso de uma forma um pouco mais suave, vou relaxar. E aí eu meio que fui treinando essa rotina desde muito tempo, assim, desde que o quebrado estourou, né? Eu acho que aquela fase foi uma fase que me trouxe muito conhecimento, ainda mais sobre como lidar com o público também, né? Foi uma fase que me trouxe muitas coisas incríveis, assim, várias pessoas cuidando, gostando do meu trabalho, mas também trouxe muitas pessoas ruins, assim, que trouxeram várias crises de pânico, assim, pessoas que abusaram da gente também em público, assédio, sabe? Então essas coisas
a gente vai aprendendo mais ou menos como direcionar, entender e lidar com essas questões, né? Eu lembro que a primeira vez que eu sofri um assédio de fã, eu não consegui reagir, sabe? Tipo, eu fui embora. Eu, tipo, não conseguia falar nada, assim. E eu vejo que hoje em dia, nós artistas, a gente precisa falar, tipo, meu, eu sei que você gosta de mim, do meu trabalho, mas isso que você está fazendo não é legal, sabe? Tipo, foge dessa barreira, sabe? Acaba sendo bizarro, assim. Então, essa parte de transformar em trabalho foi mais ali depois do quando eu entendi mais ou menos como que funcionava. E aí de lá eu fui levando, assim, trazendo cada vez mais pessoas também para perto, porque eu acho que artista tem que rodar, andar com artista, sabe? Vários artistas juntos, para que a gente consiga se fortalecer, sabe? Até nos trabalhos, isso é muito bom, assim. Eu gosto muito de ter alguns trabalhos e falar assim, conheço uma pessoa que sabe fazer isso aqui. Já indico, já rola também, sabe? Eu acho que a gente, ainda mais que é independente, precisa estar mais unido ainda, né? Daqui da Zona Sul É a rede também. de apoio na prática, né? A gente apoia na prática e eu amo muito fazer isso, assim, sabe? Tipo, acho que foi dali que veio esse reconhecimento, né? Tipo, ok, é minha profissão e eu não quero sair dela. Tipo, por mais difícil que seja, é uma coisa, assim, que eu amo muito, muito, muito fazer. Então, permanecerei na arte. Diversas linguagens, gosto muito de desenhar, atuar, cantar. Então, artista serei sempre. Só tô tentando organizar como colocar isso, cada coisa em um momento, assim, né? Multiartista, Esse... né? Ai, olha, eu vou dizer que sim. Porque, nossa, sério, tipo, eu tenho uma coisa, assim, artística em mim desde muito pequena, assim, real. Eu amava muito, muito, muito pegar sapato, fazer roupa com coberta, com cobertor, pegar a bota da mãe, fazer camisa de cabelo. Eu sempre gostei muito dessas produções, esse lance de estar mudando, sabe? Eu gosto muito dessas coisas. É uma coisa muito de infância. E aí, quando eu fui percebendo que isso podia ser uma profissão, eu falei, isso, vamos me jogar e pronto. É só isso que eu quero. É isso. Eu tava lendo uma matéria que você fez junto com Marginalmente, e aí lá você fala que quando você conseguiu se libertar para fazer música, você conseguiu se libertar para ser quem você queria ser e conseguiu colocar para fora todas as questões que você tinha. Aham. E aí, depois disso, surge Unlovers, que você já falou aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho. Você já disse que o Unlovers tem muito de você ali e muito das suas questões. E é muito isso que você trouxe no projeto do. Oi, eu acho que travou. Oi? Harley? Aqui tá funcionando. Ah, eu tô te Pode ouvindo ouvir? agora. Ah, tá, que susto. Achei que tava- Show. Continuando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como que foi o processo de construção de Unlovers. Que foi o seu Aham. primeiro trabalho na Então, o processo música. Foi o seu primeiro trabalho foi na música lançado lá em 2017, né? isso, 2017. Nossa, One Lovers foi muito legal de produzir ele, porque eu não entendia muito sobre esse lado musical, né? Sobre o que é construir uma música, né? Eu posso dizer que o Judão, que era lá do Sumo Sul, me ajudou muito, muito mesmo na época. Eu sinto que eu aprendi muita coisa, assim, sobre como desenvolver, né? Eu acho que a maior dúvida que surge numa pessoa que está começando a cantar é para onde eu vou levar a minha música, né? Qual é a mensagem que eu quero passar através disso? E eu ficava trazendo essa questão, assim. Porém, eu sempre quis trazer muito esse lado afetivo, esse lado da emoção, né? Era uma coisa que eu sempre quis muito colocar em música. Eu gostava muito de ouvir músicas que traziam essa temática também. Então, eu lembro que eu ganhei os dois beats, o de Antes de Ter Você e o de Explícito Antes de Todos, né? O Antes de Ter Você, eu fui construindo em cima da melodia, e Explícito não. Explícito já estava escrita como uma poesia. Eu tinha escrito ela, deixado prontinha, adaptado a uma outra coisa, era outro ritmo, outra proposta. E aí, quando eu escutei o beat de Explícito, eu falei, eu acho que cabe mais aqui. Pensando aqui. E aí eu comecei a tentar adaptar. Como será que eu posso fazer para transformar
essa música que tá nesse jeito era um boom bap, assim, muito mais agitado, era uma outra vibe, pra uma coisa que é mais mística, uma coisa mais, né, uma coisa diferente. E aí eu fui descobrir que era R&B depois, bem depois, sabe? Tipo, eu fiz primeiro para depois entender mais ou menos como que eu tava levando a minha arte, assim, sabe? Eu não sabia muito sobre como isso ia bater nas pessoas, né? Mas eu era muito insegura, assim, eu não gostava de me ouvir em estúdio, não gostava da minha voz gravada. E eu ficava, como assim? Como que eu vou transformar isso em uma coisa que eu gosto muito? Assim, hoje em dia eu amo Lovers, eu amo ouvir. Mas na época eu ficava assim, como assim? Como eu vou levar isso para as pessoas? E aí, o processo de criativo, ele durou um ano, quase um ano, ou um pouco mais de... Não, foi quase um ano, durou quase um ano. A gente foi fazendo meio que aos poucos, entendendo qual era o humor do EP, o que a gente queria retratar. O nome, ele também vem, né, da minha tatuagenzinha aqui que eu fiz por conta do EP, né, pra estar bem na capa. Porque eu queria muito marcar esse nome em mim, né? Um nome que ele foi criado com todo aquele significado. Eu já expliquei algumas vezes, vou explicar de novo para você, caso você não saiba. Que é que o unlovers parece uma palavra em inglês, mas essa palavra, na verdade, ela não existe. Unlovers, né? Existe o lovers, que é Uhum. amantes, amáveis, enfim. Pessoas que se amam, né? Lovers. E o existe assim, unloved, unlovable, existem variações, né, do que seria isso daqui, mas unlovers não existe, né? O ele é como se fosse o negativo disso, né? O reverso, que era como eu me sentia diante das minhas relações, sabe? Eu sentia que era muito reverso, assim, sabe? Eu queria muito uma coisa, as pessoas não queriam, mas elas não deixavam claro. E aí eu acabava criando coisas na minha cabeça. E eu era adolescente, não sabia lidar com essas questões. Então, assim, misturou várias coisas. Então, o Lovers, ele fala muito sobre essa minha fase de primeira paixão, sabe? Eu acho que no EP eu gosto muito dele, que tá explícito é, como eu me sentia diante das primeiras vezes em que eu me entregava demais, as pessoas não davam o retorno ali, né? Ou não demonstravam, né, da mesma maneira que eu queria. E também é o primeiro contato que eu tenho falando um pouco mais sobre a militância, né? Sobre essa questão que é um pouco mais sobre quem eu sou, né? Não sobre como eu me sinto diante das coisas, né? Então, foi quando eu comecei a levar essas questões. Ali eu fiz Filho do Capão, aí tem Me Devora, que é um pouco mais sexy, aí tem Explícito, que é onde eu falo de uma forma muito metafórica, assim, sobre essa perda, né? Sobre esse distanciamento do Unlovers, né? Que o Unlovers foi uma pessoa em específica. Então, foi muito legal também, porque antes de eu soltar o EP, eu fiz questão de encontrar ele, explicar para ele sobre o EP, porque eu queria muito falar sobre, assim, eu falei assim, meu, sabia, você me inspirou para fazer um EP, sabia? A gente se encontrou, ele gostou muito da ideia, ele super apoiou, divulgou super também. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma relação também super amigável, né? Mas eu acho que isso é como se fosse uma documentação, sabe? De como eu me sentia emocionalmente naquela época e de como eu trazia isso para as outras pessoas, o quanto as pessoas se espelhavam nesse sentimento, né? E aí eu acho que hoje em dia não tá muito diferente, assim, pensando nas coisas que eu estou produzindo pro disco futuro, assim, sabe? Eu quero muito trazer esse lado da emoção ainda, esse lado sentimental, esse lado dramático, esse lado que vai fazer você que tá aí vendo chorar, porque eu gosto muito Eu- de fazer coisas assim, mais calmas, tranquilas, eu gosto muito de trazer esse feeling, mas ao mesmo tempo também vai ter muita coisa agitada e feliz, e Super Machine chegou, e aí mudou as vibes, mas eu acho que o Unlovers, ele vem num momento muito especial, assim, sabe? Onde eu tava fazendo meus 18 anos, eu tava começando a minha vida adulta, assim, sabe? Então foi muito legal colocar ele na rua, assim. Ai, gente, que profundo. Me identifico muito com o Lovers, inclusive. Eu amo muito. Então, eu gosto muito, assim, de todas as músicas que estão lá, assim, eu acho que tinham que estar mesmo. E eu quero muito fazer o sucessor dele, assim, eu acho que eu sou tão apegado com o Lovers que até hoje, assim, tipo, o Lovers é a minha palavra, sabe? Tipo, é a minha palavra, eu gosto muito dele, de verdade. É sobre isso. Agora, antes de falar de um possível próximo disco,
que você falou aí, já deu um spoiler. Eu queria que você falasse sobre que vem depois de Unlover, né? Que a ideia era só a Cypher, e aí depois vocês formaram um grupo, e eu queria que você contasse essa trajetória pra gente. Aham. Então, o Quebrada Queer, ele começou ali quando, mais ou menos, contando sobre a trajetória, né? Eu lembro que eu tava produzindo Unlovers quando eu conheci Guigo e Murilo por um EP, né? O Medusa. Eu não sabia que tinha uma cena realmente maior de rappers queers em São Paulo, assim. Eu descobri depois que eu vi a Guigo, né? E aí tinha uns feats, e aí eu ouvi o Murilo, eu falei, nossa, que legal também, né? E aí eu fui procurar, o Murilo ainda não tinha lançado o EP dele, o primeiro EP dele, esqueci o nome agora, meu Deus, Murilo, não me mata. Esqueci o nome dele. Mas ele lançou um pouco depois, assim, uns meses depois que a gente produziu Me Devora, né? A gente fez a música, ele lançou o EP, e eu lembro que em uma. Ah, não, foi antes. Me enganei, foi antes de produzir Me Devora, foi isso mesmo. Tinha conhecido a Gigo, aí ele lançou o EP, e em uma das faixas ele falava do Capão. E aí eu parei assim e falei, Capi, Capão? Será que é o Capão que eu tô pensando? Aí eu fui lá e mandei uma DM pra ele. Falei, nossa, Murilo, parabéns pelo lançamento e tudo mais. Inclusive, esse Capão que você fala em tal música aqui, que Capão que é esse? Aí ele foi lá e falou que era do Capão Redondo e tudo mais. Eu falei, nossa, que legal, tem memória aqui. E aí foi daí que saiu Me Devora, né? Foi desse momento. E daí, quando a gente tava produzindo Me Devora, a gente já tinha a música pronta. Surgiu alguns eventos, assim, pra gente fazer. E aí, nesse evento, tava eu, Murilo e Gigo, né? Primeiramente. A Boom Beach, ela ainda não tinha lançado música, mas ela já estava fazendo algumas coisas na rua. E a Cello também já estava fazendo algumas outras coisas, já tinha lançado. E o Murilo já conhecia a Boom Beach e ele também, o Cello. Aí o que acontece? Depois de um tempo, eu lembro que foi bem no dia 1º de janeiro de 2018. Eu lembro muito desse dia. O Murilo chamou. Aí ele foi lá e falou assim: ai, amigo, eu queria muito fazer uma cypher, porque a gente já tinha alguns projetos de fazer uma cypher só com rappers bichas, com rappers LGBTs e tudo mais, só que não tinha rolado até o momento. Eu queria muito que você participasse e tudo mais. E eu falei: meu, quero muito, sim, vamos fazer, né, mas qual é a ideia, né? E aí ele foi lá e falou que tinha a ideia da música, mas ele ainda não sabia muito bem quem chamar, porque tinham várias pessoas. Tinha. Nossa, tinha muita gente. Tinha, tipo, na época que a gente tava cotando pra poder participar, tinha Dana Lisboa, tinha Alice Guel, tinha Rico da Laçã também. Tinha tanta gente que a gente queria chamar pra fazer, só que a gente ia durar a música 10 minutos, né? A gente falou, calma, vamos tentar fechar 6 pessoas. E aí a gente foi. Ah, meu sobrinho gritando, no fundo. Aí o que acontece? A gente foi lá, a gente fez a formação, né? Com nós 5, né? Tipo, eu, Gigo, Bumbit, Murilo e Cello. E aí, a partir desse momento, a gente começou a pensar, vamos fazer a música, né? Ok. Aí, contato vai, contato vem. A gente descobriu que o Rapbox, ele estava interessado na Cypher, assim. Na ideia da Cypher, a gente ainda não tinha o áudio da música, né? Mas eles gostaram da ideia. Falaram assim, ok, vamos lá produzir a música então, né? Vamos lá. A gente produziu, a gente foi lá no Vbox também, que apoiou muito a Cypher no início. Ele ajudou muito a gente, assim, a construir a música. Inclusive, eu gosto muito, muito, muito da Cypher. Justamente porque foi uma época onde a gente estava se conhecendo também, né? A gente acaba lembrando... pensar nessas fases de estúdio acaba levando a gente para a época, assim, é muito bom. E eu lembro que na época eu tava sem celular. Eu usava um celular da minha mãe, meu celular tinha sido roubado. E aí eu fiquei mais de um ano, assim, com esse celular e eu escrevendo meu verso e tentando mandar. Não mandei meu verso pra ninguém até o dia que a gente foi gravar. E tinha ouvido o verso de todo mundo, que eu conversava com o Murilo. Eu lembro que eu tinha salvado o número do Murilo no celular da minha mãe. E eu chamava ele e falava, Murilo, como tá a Saiva, como tá a música e tudo mais. E ele mandava os versos. E aí, quando a gente chegou no estúdio pra gravar, eu cantei lá a primeira vez, todo mundo, nossa, tá lindo, não sei o que. E aí a gente gravou. Uma curiosidade legal da Cypher, que eu gosto muito de falar até hoje, é que as vozes que estão lá foram as primeiras vozes que a gente fez, assim. A gente não regravou a música, é a demo, e tá muito linda, assim, sabe? Eu acho que tá com todo o feeling que a gente quis passar de cara já. O Léo, aliás, super abraçou a música.
E a gente fez o clipe lá, né, na Casa 1, no Casa 1, né, no caso, no estúdio do Casa 1. E foi lindo, assim, sabe? Tipo, foi um dia super cansativo. Eu lembro de cada momento daquele dia. Mas dali começou, né? E eu lembro que quando a gente tinha gravado tudo, a gente pensou, gente, será que a gente limita, sabe, a uma música só? Sabe? Será que uma música é o suficiente? E aí a gente começou a ficar com essa questão. A gente falou, vamos fazer um coletivo. Pronto, que a gente já faz mais músicas, né? Aí saiu o Quebrada Queer, né? Depois que a gente já tava nessa fase de produção. E foi muito legal a recepção do público. A gente não imaginava que ia ser da forma que foi. A gente tinha muito receio, assim. Tanto por ser no canal do Rapbox, né? Um canal que tinha um alcance muito maior do que os nossos. Então a gente tava assim, meu, o que que vai ser dessa Cypher, né? A gente vai ser muito atacada, vai sofrer muita coisa. Mas no final, assim, teve as ameaças. Claro que teve, né? A gente vive no Brasil. A gente foi ameaçada. Teve várias pessoas na internet falando um monte de bosta. Teve análise de várias pessoas falando que a gente não era rapper. Mas, tipo, essas coisas não são nada comparáveis a todo o amor que a gente recebeu pela Cypher, a todo o apoio das pessoas também. Eu acho que foi uma época que a gente ficou muito surpresa, assim, da potência que tinha, né? A gente não tinha essa noção. Hoje em dia, a gente já tem essa noção de que a Cypher foi muito importante para aquele momento, assim, tanto da nossa carreira, quanto para as pessoas que precisavam ouvir, sabe? A gente recebe mensagem até hoje, inclusive, de várias pessoas que descobrem a Cypher. Inclusive, nossa, no Falas do Orgulho, recentemente, passou um verso da Cypher, isso foi muito louco pra gente, assim, Hum. ter essa dimensão, assim, nossa, nossa música passando na Globo, sabe? A gente não sabia mesmo qual seria o resultado dela depois que saísse. Então, nossa, foi um momento muito foda, assim. A gente tá muito unida, ainda mais agora, né? Acho que depois desse tempo de pandemia, lá no começo a gente não sabia o que ia ser do Quebrada, porque existiam várias questões, né? Ainda mais essa da pandemia, porque a gente vive em lugares completamente diferentes, né? São 6 casas diferentes, mais a produção também. Então, a gente esperou, conversou muito, a gente teve várias reuniões. Inclusive, a gente permanece, voltamos com tudo, já estamos produzindo também. É, na medida do possível, assim, né? A gente não consegue se ver com tanta frequência. A gente tenta alinhar sempre as agendas para dar tudo certo, né? Mas toda vez que a gente se junta é muito gostoso, assim. Nossa, é muito bom. Eu quero muito voltar pro estúdio também com elas, inclusive. Ai, nossa, é muito bom produzir assim, as coisas no estúdio com elas. É muito bom. Amo muito estar lá. Inclusive, eu queria dizer que eu fico muito feliz vendo o feed do QQ sendo atualizado, viu? Eu tô amando. Eu, a gente zerou tudo, falou, calma lá, vamos começar de Eu novo. tô amando, gente, porque eu só fico, o que que vem aí? Qual é a nova da vez? Pois é, e eu acho que o legal do QQ também é que a gente está muito mais seguro agora, né? Eu acho que 2018 a gente ainda estava meio que aprendendo a lidar com esse game do mundo musical e de como as coisas funcionavam. Era tudo muito confuso, tudo muito corrido, era uma confusão muito grande. Eu acho que agora a gente já se acostumou com essa loucura, com essa rotina doida de cantar, assim. E aí acabou que a gente está muito mais segura para fazer as coisas que a gente quer fazer. A gente tem as ideias muito mais bem estruturadas, sabe? Então vai rolar muito, assim. A gente tá muito doida para fazer os shows presenciais ano que vem. Ai, gente, o que falar do que, né? Ai, eu quero Gente, muito, a muito mesmo. Natália falou aqui, ó, quero muito ver um show do QQ na fábrica do Capão de novo. E aí, o que que eu fico pensando? Eu te conheci, você cantando com Thalia Abdon no Sarau do Capão, foi a primeira vez que eu vi você cantando. E aí depois, o primeiro show que eu fui, que você tava, foi o show do QQ, que foi o primeiro show do QQ aqui no Capão, inclusive. Nossa, eu Foi amo. tudo, inclusive. E aí, eu fico pensando muito nessa linha de trajetória crescente que você passou, né? Do início da sua carreira e o QQ. E aí eu queria te perguntar como foi ver essa crescente, né? Porque você participou de muita coisa depois do QQ, antes também, né? Depois de Unlovers já começou abrindo o show de Ninguém da Quebrada e do Rico da Laçã aqui na Fábrica do Capão, inclusive. E aí como é que foi? Porque assim, pra mim foi muito significante eu ir na Paulista. A primeira vez que eu fui na parada, eu ir na Paulista e ver a sua cara estampada pela Paulista inteira, sabe? Foi muito impactante pra mim aquilo. E aí, quero saber como é que você vê isso. Meu, essa fase da Paulista foi um surto coletivo, assim, na minha cabeça. Eu tô aqui até.
Nossa, real, isso rolou muito. Porque realmente, assim, a gente que trabalha com arte independente, a gente não tem noção do alcance nunca, sabe? Esse lance do Quebrada, com a Doritos, inclusive, foi uma coisa que a gente não tinha dimensão, a gente não tinha nem pensado sobre essa possibilidade. Acabou rolando porque o nosso trabalho influenciou eles a fazer a campanha, né? Então foi muito lindo de ver, assim. Mas voltando um pouco no tempo, nessa fase do show da Lin com o Rico, aquele foi o meu primeiro show com mais de duas músicas. Eu sempre fazia alguma performance assim, nos eventos daqui do Capão, do Jardim São Luís. Eu sempre estava meio que nesse campo, assim, Capão, Jardim São Luís. E eu lembro que eu sempre divulgava bastante aqui por aqui, os eventos, as minhas músicas. E aí, do nada, pintou esse show da Lin com o Rico. E aí, quando eu fui convidada, eu fiquei sem reação. E eu falei, ok, eu preciso fazer um show com mais de duas músicas. E como eu vou montar esse show, né? E aí eu comecei a tentar levar isso no meu perfeccionismo, né, da época. Eu falei assim, o que eu preciso para fazer? Aí eu já comecei a pensar em tudo. Pensar em roupa, se ia ter coreografia também. Aí teve, né? Teve lá por coreografia. Quais músicas seriam também, que todas estavam meio que em fase de pré-produção, então ali também foi um pouquinho de um spoiler do que viria, né, no One Lovers. O One Lovers saiu em novembro, esse show foi em abril, se eu não me engano, abril, junho, foi em junho esse show, acabei de lembrar. E, nossa, eu não tinha dimensão nenhuma, assim, sabe? Muita gente me conheceu naquele dia, inclusive, muitas pessoas daqui do Capão também tiveram esse primeiro contato com a minha arte ali. E foi muito louco, assim, eu fiquei muito feliz de ter aquela recepção, assim, eu não esperava, eu sempre espero o pior, assim, espero não, né? Esperava, acho que agora não mais, mas eu sempre esperava o pior, assim, eu era muito insegura, eu ficava assim, meu, e agora? Vou subir no palco, fé que não vai dar nada errado, sabe? Era muito assim. Então, aquele show ele me trouxe para um lugar, assim, de, ok, estou fazendo música, e tem gente me assistindo, sabe? Então, dali eu acho que já comecei a tentar tirar um pouco dessa insegurança, né? E tentar fazer os shows de uma maneira um pouco mais tranquila. Depois dali eu também fiz a Crash, que foi um show mesmo completo, depois de um tempão, que já tinha lançado On Lovers, inclusive, foi o show de lançamento do On Lovers. E ali na Crash, eu senti que pelas pessoas que estavam ali, que já eram pessoas próximas de mim, meus amigos, né? Várias pessoas que eu já conhecia cantando, me apoiando, sabe? Aquilo acabou me dando mais força, mais fôlego. Então foi ótimo ver, assim, todo esse apoio dos meus amigos para que isso começasse, sabe? E aí, depois, quando veio o Kay e essas outras coisas, assim, sabe? Cantar no Rock in Rio, no stand da Doritos, cantar na virada cultural, nossa, fazer feira preta, foram várias coisas, assim, que vieram uma atrás da outra, que a gente não tinha dimensão, sério, a gente não sabia que isso poderia rolar. Assim como o show da Lin, né? Eu meio que faço essa analogia. Assim como o show da Lin naquela época era uma coisa que eu não sabia que ia rolar, acabou rolando e mudou minha vida. Esse lance com a Doritos foi a mesma coisa. Foi uma coisa que a gente estava fazendo, movimentando nossa arte. E aí, do nada, pintou essa campanha que durou 3 meses. Foram 3 meses, foi do mês da diversidade até o período ali do Rock in Rio, né? Que a gente fez essa finalização. Foi lindo demais, foi uma época muito foda. Infelizmente, depois disso veio a pandemia. Mas acho que agora a gente está assim, com gás para fazer mais coisa e ter mais surpresa, né? Eu entendi durante todo esse período que ser artista independente não é muito sobre o alcance que a sua arte vai ter, não é sobre os números, né? É muito mais sobre você fazer, você estar fazendo, praticando, porque aí quando você coloca na mesa, você nunca sabe o que pode vir depois, sabe? Tipo, você pode fazer um plano de 5 anos. Algumas boas surpresas vai ter se você continuar trabalhando, então artistas independentes que se sentem desmotivados, não fiquem parados, sério. Tipo, é uma coisa que eu tento fazer sempre, é produzir alguma coisinha que tá pendente, não ficar parado, assim, porque eu sinto que acaba travando meu processo criativo também, eu não consigo mais criar nada. Esse tempo de pandemia já foi difícil pra caramba, né, para processos criativos, então eu acho que agora que a gente já passou mais de um ano desse período, dá pra gente começar a retomar e fazer as coisas assim com calma também. Eu acho que não compensa ficar se cobrando fazer as coisas, né? Acho que a cobrança ela acaba atrasando muito do processo. Sim, Então, precisa ser uma coisa natural, sabe? Mas, tipo, sempre tá ali trazendo estímulo, trazendo a vontade de fazer.
porque senão a gente trava, né? Eu acho que quando a gente trava é a pior coisa. Acho que a pior coisa para um artista é travar a arte, né? Porque a gente acaba se sentindo meio que sem norte, né? O que eu vou fazer agora se eu não tenho mais o que fazer, sabe? Tipo, então é sempre bom estar movimentando alguma coisinha ali ou outra, sabe? Mesmo que não seja o seu foco ali. Sempre é bom mover, fazer uma coisinha, mexer e mudar. E pensando nesse rolê de você começou a trazer a pandemia e tal, no ano passado você lançou o single Eu Nunca Tive Dono. E eu queria, antes de você falar um pouquinho mais sobre o single, eu li uma matéria no Hashtag Pop do ano passado que lá falava: o single fará parte de um novo álbum, ainda sem nome e sem previsão de lançamento. E aí eu quero que você fale do single e se já tem alguma coisa que você pode soltar pra gente sobre esse álbum que vem por aí. Então, meu, eu nunca tive dono. Eu não ia lançar, né, naquele momento. Mas eu tava pensando, meu, eu tô guardando essas faixas há tanto tempo, né? Tipo, por que que será que eu não solto algum gostinho, uma vontade, assim, para as pessoas entenderem o que que eu quero lançar, o que eu quero falar agora, né? Então, eu nunca tive dono, ela veio, ela tava guardada há um tempinho já também. Mas eu queria muito colocar logo essa mensagem. Eu sentia que tava precisando falar sobre isso, ainda mais quando eu vi que os casos de violência doméstica tinham aumentado, né, ano passado, ali no começo da pandemia. E eu falei, cara, essa música fala justamente sobre você não deixar que as pessoas passem por cima de você, né? Sobre você entender que ninguém é maior do que ninguém, a gente tá ali tentando fazer as nossas coisas. Então não tem essa de tipo, sabe, você querer brecar as outras pessoas de fazer uma coisa. E eu falei, não, calma, peraí, violência doméstica aqui. Eu com essa música guardada há muito tempo, eu falei, gente, eu vou soltar. Quero soltar. Comecei a programar, né, um lançamento, fiz as fotos aqui em casa mesmo. A gente fez aqui, montou as coisas. E aí, tanto que não teve, né, um videoclipe por conta dessa questão da pandemia. Eu não consegui programar muita coisa para fazer ali na época. Então, fiz a música, soltei. Muita gente gostou muito, fiquei muito feliz com a recepção da música também. Foi muito foda, assim. E sobre o disco, o que eu posso dizer é que aquele disco, infelizmente, ele não existe mais como um disco. Porque o que acontece, né? Passou muito tempo, as coisas correram, as coisas andaram, a pandemia foi agravando, diminuindo, a gente acabava sem saber o que que ia rolar no futuro, né? Então, as músicas, elas meio que existem, elas estão aqui, mas eu entendi que eu vou tentar dar um outro formato para elas, sabe? Eu acho que o disco, ele precisa vir num outro momento, num momento que as coisas estejam um pouco mais alinhadas, que as pessoas estejam um pouco mais tranquilas em relação às suas rotinas, às suas vidas, porque durante esse tempo de pandemia tá uma confusão total, assim. Então, eu vou usar essas músicas que eram desse disco. Ainda não vou deixar elas guardadas mais, tá? Porque já 2 anos guardadas, né? Pelo amor. Por Vamos soltar, né? favor. Vamos soltar. Então elas vão sair, eu quero muito soltar. Já estamos vendo, inclusive, como fazer essa ordem. Mas só que o disco em si vai ficar mais pra frente, com uma outra cara, que eu também tô produzindo com o Cauê. Mas é só isso que eu posso dizer até o momento, só isso. Ai, meu Deus. Comigo e pronto. Eu já tô ansioso. Eu conheci o Cauê por causa de você e da Thalia, inclusive. Inclusive, gente, o álbum Corona Sounds do Cauê é incrível. Vão escutar. Muito E bom, eu vi aí, Sounds, eu nossa. amo, é tudo pra mim. E aí, agora que você trouxe o Cauê e pensando que, tipo, você não vai deixar mais Eu Nunca Tive... As faixas do álbum de Eu Nunca Tive Dona Parada, você lançou Super Machine, a super máquina, com produção de Cauê Gás, contendo 3 faixas. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre Super Machine, a nova Meu, era, né? Porque Super Machine vem de uma outra perspectiva da sua arte, né? Traz muito isso, e isso é muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre. o Super Machine, ele veio como uma válvula de escape de tudo que eu tava fazendo e tinha pensado em fazer no futuro também, assim. Eu sempre gostei muito de house e de música eletrônica, mas eu nunca soube muito bem como introduzir isso no meu trabalho, que era um trabalho tão triste e tão romântico. E aí, né, depois disso tudo, depois do quebrado e depois de todas essas fases,
Aí eu conheci, né, o Cauê, através da Thalia também, inclusive. Thalia é uma grande apresentadora de pessoas incríveis, né? Aí, papo vai, papo vem, ali a gente tinha feito o Loyal 10, né, no começo do ano passado, em fevereiro. Tudo pra mim. É, Eu fui e eu tava, gente. Quem não foi, perdeu. meu, nossa, eu amei muito fazer aquele show. Foi o meu primeiro trabalho com o Cauê, né, que ele tava ali comandando o microfone, fazendo umas brincadeirinhas. E aí, dali, a gente meio que começou a conversar sobre música e sobre essas coisas, assim, mais de fato de show. E aí ficou essa Harley? vontade. A gente ainda não tinha ido pro estúdio, né? Oi. Cortar coisas. E aí, Ai, mais meu pro final Deus, do ano, travou. assim, a gente decidiu. Travou? Travou? Harley? Olá, estou Ai, meu aqui. Deus. Será que travou? Acho que travou. Oi. Voltou? Eu tô te Voltou. ouvindo. Voltou. Tudo. Voltou. Onde que eu parei? Oi. Voltou? Voltou? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô te ouvindo também. Aqui voltou. Tudo, voltou então. Aonde que eu parei? Na... Você estava a última coisa que eu vi foi você falando do Loyal 10, que foi a primeira vez que você trabalhou com o Cauê. Tudo. Então, aí dali, do Loyal 10, né, a gente meio que conversou vagamente sobre músicas, né, e sobre referências, assim, mas foi bem vago. A gente foi mesmo ter algum contato em estúdio para produzir alguma coisa mesmo lá pro final do ano, assim, ali para outubro. E foi muito louco, assim, eu fui acompanhar a Thalia no estúdio, pra gente fazer algumas coisas que ela também tá aprontando. Não vou falar, Thalia, pode ficar tranquila, tá, amiga? Mas, depois daquela fase, a gente foi lá, acompanhei ela, a gente teve uma grande conversa sobre referências e papos e tudo mais. E uma coisa que o Cauê me falou depois que a gente produziu o Super Machine é que quando ele produz as faixas para os artistas, ele produz em como ele gostaria de introduzir a pessoa a um outro mundo, assim, uma coisa que ele acha que combinaria muito. Então ele fez o Super Machine pensando muito em mim, assim, pensando muito no que eu já tinha feito na minha arte. E me desafiou completamente, né? Porque ele fez pensando em mim, mas eu não sabia muito bem como que ia sair o resultado, né? Mas a gente fez super rápido, né? Para minha surpresa, a gente entrou ali no estúdio em mais ou menos uns 40 minutos. A gente já tinha Feel the Beat finalizado, assim, a letra, a estrutura toda. E depois a gente fez Overloaded na mesma noite. A gente fez, assim, as duas seguidas, diretonas, super rápido. Eu acho que o meu processo criativo com o Cauê, ele flui de uma maneira muito automática, assim, que eu nem vejo. É uma coisa muito legal de fazer. Eu me sinto completamente seguro, assim, para poder colocar minhas ideias e fazer tudo ali. Então, tem me ajudado muito, sabe, nessa parte de processo criativo do estúdio, de como a minha voz ela se introduz. O Cauê é uma pessoa que ele gosta muito de dar dica e de mostrar referências e, sabe? Então, eu gosto muito dessa troca que a gente teve. Para além de já ser um gênio, né? Eu acho que o Cauê é um gênio, ainda mais pela idade dele, assim, ele é super novo. Então, eu acho que o Super Machine, ele saiu de uma maneira muito automática, assim, sabe? A gente tinha três faixas e eu falei, meu, eu vou lançar elas agora, eu quero muito lançar essas três faixas. É, E depois eu penso nas outras que eu tenho guardadas, né? Então, o Super Machine saiu em março, porque eu queria muito apresentar essa nova face, assim, de cara, assim, uma nova coisa, uma coisa que eu tava querendo muito fazer, me jogar na música eletrônica. E eu gostei muito, muito de fazer. Eu gosto muito do Super Machine, eu gosto muito de apresentar ele ao vivo, né? Inclusive, a gente fez uma live que vai ser transmitida ainda no final desse mês, o Amplifiquintas. Já fazendo a divulgação, né, gente? Então, Amplifiquintas, Codec 9, vai ter Music no bairro de Nariz, eu fazer a Eu divulgação. amo! Tudo pra mim! Vai ser aí no final do mês, onde a gente apresentou as três músicas, né, pela primeira vez, assim. A gente fez até uma brincadeirinha ali com memória, tá bem legal, tá muito legal. Eu gosto muito de fazer essas músicas ao vivo, porque eu vi no Super Machine uma oportunidade de mutar minha arte, se transformar ela em muitas coisas, assim, sabe? O Super Machine, ele não é uma música que tem uma estrutura fixa, são músicas que elas são super mutáveis, elas
podem se transformar em várias coisas, né? Tanto os acapelas quanto os instrumentais. Então, foi um projeto de experimento mesmo, assim, um projeto pop, onde a gente experimentou se jogar nesse mundo assim um pouco mais eletrônico e eu gostei muito de fazer, muito mesmo. O clipe de Feel the Beat, inclusive, eu produzi sozinha também. Dirigi o clipe lá também, tranquilamente. Meu namorado aqui que tá aqui nos bastidores. Gravou várias cenas também. Contei com a ajuda do Loyal, do coletivo Loyal, para fazer também algumas coisas de estúdio, assim, um pouco mais fechadas. Editei o clipe, assim, correndo. Meu notebook até quebrou. Foi uma fase, mas deu tudo certo. A gente conseguiu lançar o vídeo. E eu, nossa, sou muito realizada, assim, dessa era até agora, sabe? Ela ainda não acabou, inclusive. Passou uns meses, né? Mas eu lembro que ali, depois que eu lancei o Super Machine, deu uma fase vermelha, assim, gigante. E para artistas independentes que estão começando a mover as coisas, quando vem a fase vermelha da pandemia, não tem o que fazer, né? Fecha tudo, a gente tem que se retrair. Não tem muito o que fazer, né, nesses momentos, assim. E aí eu meio que fechei as ideias. Eu falei, ok, vamos esperar as coisas melhorarem para poder retomar. E eu acho que agora as coisas não estão muito melhores, mas a vacinação está rodando, então a gente está começando a conversar e ver como a gente pode fazer essas coisas agora com um pouco mais de segurança do que no começo do ano, ou ano passado também, quando foi o ano que eu tive dono. Então as coisas estavam muito incertas, agora estão encaminhando, então as coisas estão rolando, a gente está movimentando também. Eu quero muito fazer clipe para as três faixas, sabe? Eu não quero deixar elas só Uhum. ali, eu vou experimentar elas em uma outra face, uma outra maneira. Então, como o Super Machine ele veio para experimentar, vai ser experimentado. Vocês vão ver, gente. A gente já tá conversando aqui. Aguardemos novidades. Eu adoro isso, eu adoro. Eu adoro que no Papo Reto o pessoal vem, joga um spoiler e sai. Eu amo, tudo pra mim. Só isso. Agora, eu queria falar um pouquinho mais sobre uma coisa específica, né? Você trouxe Super Machine como, falando que foi uma experimentação, e aí você compôs em inglês, e aí eu queria saber como é que foi isso, sabe? E se tem diferença para Gente, você de compor em português, em inglês, se essa diferença existe, como é que foi esse processo louco? uhum. Meu, eu gosto muito de inglês, assim. É uma coisa que eu gosto muito desde muito pequena, assim. Inclusive, eu nunca fiz um curso de inglês, mas tudo que eu aprendi foi olhando, fuçando, conversando. Oi, Voltou? voltou. Voltamos. Tava aqui. Eita, cadê? Mas voltou, agora voltou, agora voltou. Vamos lá. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então vamos, agora vamos lá. Voltando lá para a questão do inglês, né? Então, eu nunca tive grana para pagar os cursos, né? Então, eu sempre aprendi muito da forma que eu sempre gostava muito com música, com clipe e letra na Mix TV quando passava.